Olá, tudo bem? A partir de agora nós vamos estudar como Deus trabalhou para que a verdade fosse restaurada. Você viu no estudo anterior a ação direta do anticristo, pisando na verdade, jogando a verdade por terra. E agora, de uma forma maravilhosa, gloriosa, o nosso Deus, o nosso grande Deus, entra em ação e começa um projeto chamado Restauração da Verdade. Essa restauração começa restaurando as doutrinas, mas acima de tudo, restaurando a vida de cada pessoa. Deus restaurou a minha e o processo continua até o dia da volta de Jesus. E a sua vida também será restaurada a partir de agora. Tenha certeza, o que Deus vai fazer na sua vida hoje é algo que você não pode imaginar. E o término dessa restauração será quando Jesus voltar e transformar definitivamente o seu corpo corruptível em um corpo incorruptível. E você vai voltar a refletir a imagem e a semelhança de Deus. Que maravilha, não é? Nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ler alguns versículos e você vai ver que Deus tem uma mensagem direta para o seu e também para o meu coração. O primeiro texto de hoje está em Isaías, capítulo 58, versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Este versículo é muito rico. É um dos mais ricos da Bíblia. O profeta Isaías, inspirado por Deus, ele diz claramente que os filhos de Deus, lembre-se, filhos, apenas os filhos de Deus, eles teriam uma missão possível pelo poder de Deus. A missão seria restaurar a verdade, edificar as antigas ruínas, reparar as brechas e levantar os fundamentos. Em outras palavras, Deus deveria usar os seus filhos, os seus servos, para restaurar aquilo que o anticristo pisou, aquilo que Satanás jogou por terra. Você lembra das 5 colunas da verdade? Lembra que a primeira, Deus, a segunda, Jesus, a terceira, o Espírito Santo, a quarta, a Bíblia e a quinta, os 10 mandamentos. Você viu que todas estas colunas foram atacadas e jogadas por terra. E agora você percebe nesse texto de Isaías que Deus deseja usar os seus filhos para restaurar todas estas colunas que foram jogadas por terra. Vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Eu vou te mostrar algumas dessas imagens e você vai poder entender melhor o que o profeta Isaías está querendo dizer. Dá uma olhadinha aqui, olha. O tema geral, você já sabe, é a restauração da verdade. Lembre-se que a primeira coluna é Deus, estou repetindo para você. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que merece adoração, aliás, é o único. E Deus é o único que pode perdoar pecados. O profeta Isaías está dizendo que Deus usaria os seus filhos para restaurar o amor, a adoração e o perdão. Deus quer usar os seus filhos para fazer esta restauração. E Deus quer usar você também para restaurar esta verdade na vida de muitas pessoas. Mas antes de fazer isso na vida de muitas pessoas, Deus quer fazer na minha e também na sua vida. Veja agora a segunda coluna. A segunda coluna é Jesus. Jesus é o nosso mediador, o único mediador. Jesus é o nosso advogado, aquele que intercede, que luta por nós. E Jesus é o nosso Salvador. Os filhos de Deus, conforme diz Isaías, os filhos de Deus deveriam restaurar esta verdade, a verdade sobre o trabalho intercessório de Jesus no santuário celestial, o trabalho de Cristo como nosso sumo sacerdote. É uma verdade profunda demais, que muitas pessoas não conhecem. E nós, os filhos de Deus, de acordo com a profecia de Isaías, nós temos a missão de restaurar esta verdade. E a terceira coluna está aqui. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado e agora nós precisamos levar a todas as pessoas a mensagem de salvação que convence do pecado e que dá vitória sobre o pecado. A quarta coluna da verdade é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela que nos santifica e que nos ilumina e que a Igreja Romana, o Anticristo, com certeza, usados pelo diabo, pisaram nesta verdade. E nós vamos agora começar o projeto de restauração. Quem deveria restaurar? Os filhos de Deus.
Isaías deixa claro, os filhos de Deus deveriam restaurar as verdades, as brechas, as colunas, enfim, deveria levantar os fundamentos de muitas gerações. É isso que diz o profeta Isaías. Para que esta mensagem sobre a Bíblia pudesse ser restaurada, é necessário que entendamos algumas coisas que nos levam a uma vida de santificação e de iluminação. E agora, vejam, a quinta e última coluna. Você pode ver aqui os 10 mandamentos. Uma lei de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Agora você tem, nessa sequência, uma mensagem incrível. Vamos dar uma olhada na tela maior e eu quero que você veja novamente aquela mulher prostituta. Está lembrado dela? Aquela mulher prostituta montada numa besta, que tinha um cálice na mão e que dentro do cálice tinha abominação, imundícia e prostituição. Está lembrado, não está? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero te mostrar novamente essa mulher e lembrar você tudo que ela fez. Vamos lá. Aqui, nessa tela, você pode olhar e você pode ver uma mulher prostituta. Olha bem para a cara dela, é uma verdadeira prostituta mesmo. Ela estava montada numa besta. Lembra-se que esta mulher é símbolo da igreja romana. Igreja esta dirigida pelo anticristo, o pontífice romano. Esta mulher simboliza, portanto, um movimento religioso. Lembre-se que ela é mãe e tem as filhas, as meretrizes. E tanto a mãe quanto as filhas seriam usadas pelo diabo para pisar na verdade, jogando a verdade por terra, as 5 colunas. E agora, você vai olhar de novo e vai ver uma outra mulher. Uma mulher bonita, uma mulher pura, uma mulher que representa a igreja de Deus, que representa o povo de Deus, que representa os filhos que o profeta Isaías está falando, que o profeta Isaías mostrou no capítulo 58 e no versículo 12. Olha aqui, esta mulher, olha a diferença, esta sim é uma mulher virtuosa, é uma mulher bonita, veja que ela tem uma coroa na cabeça com 12 estrelas e essa mulher tem a lua embaixo dos pés. E o detalhe mais importante, ela está vestida do sol. Uma mulher linda, uma mulher vestida de uma forma espetacular. Esta mulher representa a igreja de Deus, representa a igreja verdadeira, representa os filhos de Deus, filhos que o profeta Isaías chega a afirmar. Esses filhos que o profeta Isaías afirma que deveriam levantar os fundamentos, edificar as ruínas, reparar as brechas, restaurar as veredas, restaurar toda a verdade. Sobre esta mulher, eu faço questão de mostrar na Bíblia, ler com você, tintim por tintim, ponto por ponto. Nós vamos agora pegar a Bíblia e fique muito atento, porque o que vamos ler é maravilhoso. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui no livro do Apocalipse. Lembre-se que o Apocalipse é o nosso livro base, é o nosso livro principal. E no capítulo 12, no versículo 1, você encontra os filhos de Deus, a igreja de Deus, simbolizada por uma mulher vestida de sol. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Agora confira o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, ou um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E o versículo 6 diz, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E concluindo o versículo 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando eu li a primeira vez esse texto na Bíblia, eu fiquei preocupado e ao mesmo tempo interessado em saber exatamente o